Olá, boa noite. Bom, para mim aqui é boa noite, né? Não sei aí para vocês, tá? Vamos para mais uma aula aí de sociologia, uma aula de um slide. Essa aula é a aula de um slide. A gente vai começar uma matéria nova, não necessariamente uma matéria, claro, assim, se você parar para pensar do que caiu na prova, você pode considerar um conteúdo de segundo trimestre aí já, tá? E ele vai com a gente agora aí até o final do ano, né? Um mini curso aí de sociologia brasileira, tá? E essa é uma matéria que boa parte não, alguns textos, né, com relação à sociologia brasileira apareceram na apostila da 4, né, apostila 4 do ano passado. Eu não sei se vocês se ligaram, mas é uma apostila que eu não cheguei a entrar nela, né? A apostila do ano passado era uma apostila, a 3 era política, né, a gente encerra a política, e a 4 era tipo política brasileira. E aí eles trabalhavam um pouco com os conceitos de política, tipo as monarquias do Brasil, as repúblicas brasileiras, a questão dos partidos políticos no Brasil. Eles iam trazer aquela ideia do segundo médio, né? Que é a teoria política clássica, e aplicar ela um pouco na história do Brasil. É uma boa apostila, apostila 4 do ângulo, tá? Se vocês tiverem ela, trabalha com populismo, regime militar, né? Ele vai trabalhar assim com temas, né? É uma apostila que ela vai dividir por temas. Eu não. Eu vou entrar na sociologia brasileira como se fosse uma aula de história mesmo. Vou entrar numa linha histórica, né? Eu vou pegar a época, né? A historiografia do Brasil, a linha histórica, e aí a gente vai obviamente passar por esses temas mediante uma ordem, né? Uma ordem cronológica, tá? Por exemplo, a apostila 4 do ano passado do ângulo é uma apostila que vai trabalhar com temas, né? Então, por exemplo, liberalismo no Brasil, papapá, né? Como que o socialismo chegou no Brasil, papapá, né? Populismo brasileiro, era Vargas, o Lula, um pouco mais nesse campo, né? O patriarcalismo, o colonialismo, coronelismo, desculpa, o coronelismo. Eles vão pegar alguns conceitos políticos e temático, né? E jogar na história. Eu vou pegar pela história e, obviamente, durante toda a história do Brasil, a gente vai, logicamente, tocar esses temas, tá? Pode usar tranquilamente a apostila 4 ângulo ano passado. Quem não tiver, obviamente não vai ficar desamparado, porque nós temos a minha apostila, e a minha apostila tem os textos, né, digamos, originais da historiografia brasileira. Inclusive, eu vou montar aqui, ó, eu deixei, na verdade essa aula não é aula de um slide, é uma aula de 2 slides, né? Eu deixei aqui para colocar para vocês os nomes, né, dos principais textos da historiografia brasileira. Então, quando você fala em sociologia brasileira, não tem como não, obviamente. Eita, surgiu um bagulho aqui do nada. Caraca, velho, quem clicou no Norton, mano? Ah, agora dá, agora já era. Agora danou-se tudo, abriu um Norton do nada aqui, né? Então, não tem como abrir mão desses nomes, tá? Então, obviamente, Sérgio Buarque de Holanda, que é o avô, né, desculpa, o pai do Chico Buarque de Holanda, né, o avô é o Aurélio Buarque. Ele tem uma obra, a obra mais famosa é Raízes do Brasil, leitura obrigatória em alguns vestibulares de top de nível muito alto, tá? Vestibular, como é que fala? Concursos públicos exigem esse livro, é a principal obra sobre cultura e formação cultural do Brasil, tá? Você não pode deixar de falar de Caio Prado Júnior. Tá? O Caio Prado Júnior tem várias obras, né? Destaque para a formação política e social do Brasil. Eu vou colocar aqui até com erro de português, porque é uma coleção que tem do Brasil colonial, do Brasil imperial. Né? Basicamente é Brasil colonial e imperial. Tá? Não tem como não falar de Celso Furtado. Celso Furtado é o fundador da Fundação Getúlio Vargas, da FGV, é um dos grandes centros aí, né, econômicos e de curso de economia e administração da América Latina. Quem já eleito várias vezes o melhor da América Latina, um dos melhores da América. E está entre os 100 principais universidades do mundo. A FGV, fundada por Celso Furtado, considerado na história o maior economista da história do Brasil. Ele tem um livro chamado, obviamente, Formação Econômica do Brasil, né?
E aqui ele vai trabalhar basicamente até o começo do primeiro reinado. Tá? Raimundo Faoro tem um livro chamado Os Donos do Poder. Raimundo Faoro é um dos principais teóricos da história do Brasil, por sinal, um dos mais difíceis de ler. Ele é tipo digamos, ele é advogado de formação, mas ele é um jurista, né? Então o livro dele é muito análise de documento, é um livro bem denso, bem documentado. Tá? E para terminar, Gilberto, né, Freire. Eu acho que o Gilberto é com Y, velho. Tem algum Y no nome desse cara. Ele tem ele tem uma coleção, né, com várias obras. Vamos destacar aqui o Casa Grande e Senzala e o livro Sobrados e Mucambos, que é tipo uma coleção. Mucambos, né? Trabalhando com o sistema escravista, nós temos Felipe de Alencastro e várias obras ligadas ao sistema escravismo no Brasil. Caraca, mano. Tá? E para finalizar aí o nosso time aí de super pensadores sobre o Brasil, vamos colocar aqui um atual, Boris Fausto. O Boris Fausto é um comentarista, né? Ele tem um livro chamado A História do Brasil. Calma, eu tô ruim. Você é louco. Ele tem uma obra chamada A História do Brasil, né? Que é uma obra, digamos, tipo dicionário, catar tudo, né? Ele conta a história. Ele é um comentarista desses outros grandes pensadores. Sérgio Buarque de Holanda vai estar no campo mais social, Caio Prado Júnior no campo político e social, Celso Furtado no campo econômico, Raimundo Faoro no campo político, Gilberto Freire muito no campo social, Felipe de Alencastro no campo geral, desde que fale sobre escravismo, e o Boris Fausto é um comentarista de todos eles, né? Ele é um bom comentarista atual, considerado um dos maiores historiadores vivos da história do Brasil. Tá? Vocês vão ver por aí, ainda vai aparecer José Murilo de Carvalho, acho que só. Eu acho que na minha apostila vem daí. Lá na frente vai entrar o FHC, ex-presidente do Brasil, Fernando Cardoso. Né? Mas você tem aí basicamente esses nomes aí que vão trabalhar principalmente com essa nossa primeira fase, com o nosso segundo trimestre. O nosso segundo trimestre vai beber muito dessas obras. Vocês vão ver que os meus textos que estão na sua apostila, eles vão sugar a informação dessas obras. Tá? Então, é importante que vocês saibam de onde a gente está tirando. Então, basicamente, o que seria estudar sociologia brasileira? É estudar a história do Brasil? Não. Então, vocês vão ver que eu vou precisar muito que vocês dominem, obviamente, a história do Brasil. Então, vocês vão ter que ter um conhecimento de história muito grande, porque eu vou passar muito rápido pela história. O que a sociologia brasileira faz? Ela identifica a formação política, econômica e social. Né? Aí, ó, formação política, econômica e sociedade. Nós vamos fazer uma análise. A sociologia ela se debruça sobre o sistema político, o sistema econômico e o sistema social do Brasil no período histórico e faz uma análise de formação, uma análise investigativa de um passado, presente e futuro. Qual que é a grande lógica? É você olhar hoje, por exemplo, a política brasileira e falar assim, ó, onde na história essas características da política atual existiram, nasceram, se formaram, constituíram-se o que são agora e quais são as perspectivas para o futuro. Nossa, o Brasil tem alguns problemas e algumas patologias, né, sociais. Mesma coisa. Nossa, o Brasil tem umas patologias econômicas. O Brasil tem uma situação, um cenário econômico que se desenha dessa forma. Até quanto a história do Brasil influencia no nosso cenário político, econômico e social. Então, a sociologia ela vai analisar a história e trazer essa formação para prever os problemas políticos, econômicos e sociais que nós temos hoje. Portanto, é também, como eu falei no primeiro ano do ensino médio, uma sociologia brasileira é também uma sociologia pessimista, uma sociologia que vai se debruçar sobre problemas sociais, problemas econômicos e políticos. E, portanto, vamos falar mal do Brasil. É mais ou menos essa a ideia. Até porque, se você for fazer uma análise, o Brasil é um país que foi colonizado. Um país colonizado dificilmente vai ter uma história que não vai arrastar problemas, né?
É difícil, muito difícil. Estados Unidos, por exemplo, é um país com milhares de problemas, apesar de ser a grande potência mundial hoje, ele tem várias questões, mas os Estados Unidos é um acidente histórico, ele tipo, é um fenômeno, porque um país que ele é uma colônia até os anos 1600, 1700, né, nessa virada aí, e você falar que em 300 anos os Estados Unidos dominam o mundo economicamente, se impõe politicamente e socialmente, culturalmente, tem aí um grande padrão, né, midiático e de vida e de cultura que é espalhado pelo planeta, você pode considerar isso um fenômeno, né? Porque vindo de uma colônia não é uma consequência meio óbvia, né, da história, um país colonial dominar o mundo daqui a 300 anos. Né? É um fenômeno, deixa a história deles à parte, vamos analisar o Brasil, embora vários momentos eu vou tocar a história dos Estados Unidos como exemplo. Tá? Então essa aula de hoje, que é uma aula introdutória, tá? É uma aula que eu vou falar alguma besteira aqui, eu não sei se nem se eu posso falar, mas já estou falando. Essa é provavelmente a última aula que eu vou gravar, porque vocês vão ter um período de férias, né, que vai ser antecipado. Então, já falei, já foi, nem sei se eu deveria falar. Então, eu não vou deixar nada no meio do caminho. Então, eu vou introduzir, a gente vai passar por esse período aí de férias e depois a gente volta tranquilo para sabendo onde vai começar. Não tem como eu começar um conteúdo, cortar ele no meio e, daqui a 30 dias, lembra daquela aula? Ó, tudo bem, você vai ter que assistir essa aula de novo, provavelmente, quando a gente retomar o assunto. Mas eu não vou parar no meio. Eu vou introduzir a sociologia brasileira, eu estou criando essa aula para mostrar as bases da sociologia brasileira, e aí a gente começa, de fato, a fazer esse exercício político, econômico e social a partir, né, do pós-férias, tá? Então eu já vou começar corrigindo aqui um erro de português, né, vai se catar. Portugal. Não tá errado. Esquece. Vamos responder. Então, essa aula de hoje tem dois grandes objetivos, tá? Tirando os objetivos primários aí, esses primeiros que já passaram aí, de apresentar o curso para vocês. Nós temos que responder duas perguntas. Por que Portugal navega? E por que o primeiro país a navegar é Portugal? Tá? Então a gente tem que saber o que faz Portugal navegar, tá? E por que ele foi o primeiro. Tá? Então, ponto. Claro que as respostas elas vão montar aí um combo de um entendimento único. Eu tenho que saber o que Portugal veio fazer na América e por que Portugal. Ponto. Tá? Então vamos começar a questionar essa questão. Então, deixa eu te falar uma coisa. É muito importante que você entenda essas duas perguntas, porque isso vai formar o Brasil. O interesse de Portugal na América é fruto do que nós somos até hoje. Uma boa parte. Então não pode ficar sem responder essa pergunta. Eu deixei aqui o mapa do mundo, tá? Então vamos fazer uma análise agora do mapa do mundo, tá? E analisando o mapa do mundo, a gente vai conseguir entender Portugal, tá? Então vamos começar aqui, tá? Se você parar para pensar na época das grandes navegações, nós temos aqui basicamente o mundo. E eu dei até uma cortadinha no mundo legal, para ficar melhor ainda o mundo cortado, a gente corta ele assim. Tá um pouco mais real com o que era na época, né? Quase lá, tá? Então você tem aí os três grandes continentes, né? A Europa centralizada aí, não no nosso mapa, mas no mapa natural, não aqui onde eu estou te mostrando, mas você tem a Ásia e a África. Basicamente o norte da África e a Ásia até a China, até o sudeste asiático, aqui ó, Tailândia, Camboja, Vietnã, tá? Era o máximo que você chegava. Já tinham ido perto do Japão, sem dúvida, já tinham navegado por esses mares do norte, aqui é o Mar Amarelo, tá? Então você tem aqui o Oceano Pacífico, pequenas navegações. Você falar que está colonizado, que você conhece, que você desbrava, tem chance? Claro que não. Marco Polo chegou aqui e tal, mas o Gengis Khan, mas em viagens aleatórias, tá? O mundo basicamente é isso aqui, tá? Então você pensa assim, o poder econômico do mundo, isso é uma regra da vida, uma regra da vida da história. Você tem que bater no peito aí e falar, é para sempre assim. O país que domina o mar é o país que domina a economia. Até hoje, com o mundo aeronáutico e o mundo náutico, né? O mundo aeronáutico nunca vai substituir o mundo náutico com relação a mercado, com relação a comércio, com relação à guerra, com relação ao espaço, satélite, corrida espacial, tecnologia.
Bacana, beleza. Com relação ao mercado, não. Claro que uma coisa pode levar a outra, mas 99% dos produtos do mundo são comercializados por terra. Tá? Eles são comercializados principalmente pelo mar. Um produto que chega no Brasil chega por porto. Tá? Então, isso sempre foi. Então, se você pegar as primeiras guerras da humanidade, guerra de Troia, Peloponeso, guerra de Cartago, né, as guerras púnicas, né, as cruzadas, é tudo por culpa do mar, velho. Tá? Então, se você pegar 1500, vai, que é a data do descobrimento do Brasil, entre aspas. Vamos pegar aqui 1500. Qual é o cenário que você tem da Europa? Você tem o mar Mediterrâneo. Aí você tem que estar ligeirão nele aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Eu coloquei ele no centro aqui, ó. Mar Mediterrâneo. Tá? Você tem o mar do meio, né? Ele chama justamente Mediterrâneo porque ele está no meio da Terra. Meia Terra, né? Ele está no meio da Terra, o que eles achavam, né? Ele está no centro do mundo, centralizando aí, né? Dividindo os 3 continentes da antiguidade. Então você tem aqui o mar central. Esse mar Mediterrâneo, ele praticamente é o principal mar do mundo. E quem controla esse mar, quem controla essa rota, são as cidades na Itália, os Médicis, os Borgia, lá do ano passado, lá do Michelangelo, do Maquiavel, tá? E os árabes. Tá? Nessa época, os árabes têm o controle de boa parte do mar, por sinal, a maior parte do mar é controle árabe. Lá no norte, perto da Noruega, ali onde você pode ver o Reino Unido, tá? Aqui para cima, zona de Greenwich, aqui, Islândia, essa parte que eu tô com a seta aqui, aqui é o Mar do Norte, tá? Quem controla basicamente aqui são as cidades inglesas e os Flandres. Aqui, ó, amarelinho e verde são os Países Baixos, tá? Que era domínio de uma família chamada Flanders. Os Flanders governavam esse Mar do Norte, que trabalhava aí com os produtos que vinham da África, principalmente, tá? Você tem aqui uma rota terrestre. Essa rota terrestre, que é só terra, ela é o ruim, né? Porque demora mais, tem mais risco, tudo vem mais caro. Nunca é a melhor. O certo é terra-mar. Mas tem uma rota terrestre. Ela sai aqui do meio da China, tá? E ela vem para Cazaquistão, Rússia e entra na Europa. Ou ela faz China, Índia, ela vai cortar a Índia, rota das especiarias, vem aqui pelo Irã, né, antiga Pérsia, Mesopotâmia, sai no Egito. Aqui pega um barco e vem para cá. Tá? Ou ela vem todinha por terra pela Turquia, demora bastante. Essas rotas terrestres que vêm da China é a famosa Rota da Seda. A rota mais famosa da seda é a rota que combina terra e mar. Então é a rota que vem da China até uma região aqui chamada Etiópia. Vem para a Etiópia vem até o porto do Egito e vem para o barco. Essa é a rota mais rápida, é a rota que até pega um pouco do mar aqui, né? O mar da Arábia. Ok? Então, pá, vem, né? Rota da seda, combina a rota das especiarias, que vem da Índia, né? Rota seda e especiaria, e vem todinha por terra pela Rússia, rota horrível, ou ela vem terra-mar pela África. Aí pega mar Mediterrâneo e vão embora. Tá? Quem controlava essas rotas aqui? Os árabes. Tá? Árabes, alguns chineses, alguns ingleses, que eram mercadores que vinham para a Europa. Cara, só quero que você entenda, Portugal e Espanha não tinham porcaria nenhuma. Então cá entre nós, você já sabe por que Portugal não foi o primeiro, mas por que Portugal navega. Então a resposta da nossa primeira pergunta já está na lata. Por que Portugal navega? Rota comercial. Mercado. Ninguém veio aqui encontrar indígena, ninguém veio aqui entrar para a história. Eu quero. Tô deslumbrando um novo mundo. Grana. Rota. Ponto. Tá claro, mano? Não pode ser. Isso não tem papo aqui, mano. Rota. Mercado. Ponto. Lembrando que Portugal, primeiro, ele é o primeiro a navegar, ele navega sentido Índia, né? Então ele vai contornar a África. Ele vai, obviamente, conhecer toda, né, a estrutura da África. E aqui, na cidade do Cabo, né, Bartolomeu Dias, o primeiro navegador, funda o Cabo da Boa Esperança e descobre a passagem pela África. Nessas paradas de Portugal pela África, já são construídos aqui, ó, nessa costa africana, o que a gente vai chamar de feitorias. Tá? As feitorias já estão criadas. Eu vou colocar aqui a palavra feitoria para vocês. Tá no texto, tá, velho? Leiam o primeiro texto de sociologia. Aqui, ó. Feitorias na África. Tá? Essas feitorias tinham duas coisas, né? Proteção e mercado.
Esse era o objetivo das feitorias. Então você vai chegando nas costas africanas e você vai construindo bases, tá? E essas bases são bases de proteção. Elas vão servir para proteger a costa e servir até de abastecimento para os barcos que vão passar. E mercado. Mercado com quem? Com os chefes africanos. Que fique muito claro. Eu não vou escrever agora não, porque não trabalho. Eu vou te falar agora. Essa feitoria feita na África, ela é a base da negociação. Grava essa palavra. Anota isso aí já. Negociação. Portugal não tinha força bélica para destruir os chefes africanos. Era tudo na base da negociação. Para eles estabelecerem essas feitorias, essas bases navais, eles tinham que negociar com os chefes. Então, obviamente, eles compravam o direito de estar ali. Geralmente, os chefes africanos escolhiam produtos que tinham muito valor na África, mas baixíssimo valor na Europa. Então era muito comum eles levarem cavalos, pintar quadro, eles mudavam até nome, traziam padres, né, para fazer rituais católicos. Eles achavam o máximo, né? Nossa, que legal! Os chefes africanos, eles eram muito ostentadores, né? Então eles ganhavam espelhos, eles ganhavam ferro, lanças, né, escudos de bronze, aqueles equipamentos, né, super modernos para a época, né, que era o óculos, o açúcar. Depois a gente vai ver a cachaça, né, a bebida alcoólica, o vinho. Né? Então eles ganhavam esses produtos que já eram saturados na Europa e eles trocavam por essa espécie de esse aluguel, né, esse direito de aportar, né, de ficar dentro das costas, né, do continente, tá? Aqui, principalmente aqui nessa região do Mali, ó, que tá o Mali, tá vendo aqui o rio do Mali, aqui é o rio do Senegal. Essa região aqui, ó, todo o Império do Mali governava, até a parte do Níger. Tudo isso aqui era o Império Malinês. Então o Mali dominava. Então se você trocasse ideia com o rei do Mali, aqui ó, estava feito. Aqui mais no sul você tinha o reino de Congo, nessa região aqui, ó. Congo, Camarões, Guiné, São Tomé e Príncipe. Essa região aqui é uma região que também tinha um império. E mais ao sul o Império de Angola. O Angola tinha até a famosa rainha Nzinga guerreira, a rainha Ginga, né? Que ela vai, de certa forma, até lutar contra Portugal depois. Com o tempo, Portugal vai destruir esses dois impérios. E o Império do Mali vai se destruir sozinho. O Império do Mali era o maior império, né, que tinha nessa região. Ele lutou contra o Império de Gana, que depois cresceu também, mas são impérios que foram, com o tempo, destruídos. Mas, no começo, é negociação. E aí depois Vasco da Gama, né, ele contorna a África e chega até Calicut, né, essa região sul aqui da Índia, aqui ainda Sri Lanka, você vê, território de Ceilão, antigo protetorado português, né, e Portugal está muito focado nessa rota. Cá entre nós, essa rota aqui é uma porcaria, velho. Tá? Como rota comercial, ela é horrível. Por quê? Porque você vai pegar produto da China e da Índia e vai trazer para Portugal. Só que olha aqui, ó, vou fazer certinho de novo. Ó. China, Índia, Irã, pá, chegou. Olha Portugal, dá a volta na África inteira, chega até a Índia e volta. Esquece. Péssimo, péssimo. Tá? Não é legal. Uma rota muito longa, muito longe. Valeu mais pelas feitorias na África do que propriamente pela rota nova que Portugal descobriu. Daí um dos motivos para Portugal se interessar pelo Brasil. Né? O motivo de que a rota do Oceano Atlântico era uma rota nova e não essa rota, né, ultrapassada, aí, que Portugal não arrumou nada muito com ela. Tá? Mas é justamente por isso que a Espanha descobre a América. Colombo vem para a América porque Portugal navega para cá. Então, como Portugal faz essa navegação aqui, para o norte é o Flanders, para cá é Itália, para cá é Portugal, tá? A Espanha só tem aqui, né? Ou acredita no Colombo, ou acredita no Colombo. Inclusive, o Colombo foi primeiro ao rei de Portugal. Ele foi negado em Portugal, porque ele tinha que navegar para cá e Portugal não acreditava que aqui você tivesse, primeiro, um outro continente, segundo, o mundo circular, né? De uma forma que ele chegaria na Índia mais rápido. Tá? Agora, o Colombo navega pela Espanha, chega na América, e quando o Colombo chega na América, nessa região próxima a Cuba, aqui, ó, essas ilhas aqui de Cuba, ilha de São Salvador, né, ele chama de São Salvador, quando o Colombo chegar aqui, em 1489, se eu não me engano, tá, o Portugal, já pilantrão, já fala, não, eu vi. E aí já assina o Tratado de Tordesilhas, né, se eu não me engano, em 1492 ou 98, 96, é 1490. É interessante que Portugal assina o Tratado de Tordesilhas em 1490 alguma coisa, e Cabral chega aqui em 1500. E muita gente fala assim, Cabral não sabe para onde estava indo. Velho, qual o sentido? Como Cabral chega num lugar onde ele não sabe para onde está indo se já estava no mapa?
Portugal já sabe o que está fazendo aqui, né? Pelo amor de Deus. O acidente de Portugal é chegar exatamente aonde ele chegou. Ali, né? Dizem que é Cabralha, né? Que fica também na Bahia. Cabralha diz que ele chegou primeiro lá, é um mito. Então, há indícios que sim, mas pela história, pela fama, é Porto Seguro, né? Tá? Então, ali é um acidente. Ele pegou alguma tempestade, provavelmente, e as 14 caravelas, se eu não me engano, do Cabral, chegaram no Brasil, tá? Aqui na região de Porto Seguro, tá? Mas já sabia para onde estava indo, pelo amor de Deus, tá? Então vamos lá. Portugal viaja para a América com qual objetivo? Com qual objetivo? Rota comercial. Porque Portugal navega para encontrar uma rota nova. Primeiro a rota da Índia, segunda a rota da América. E por que a rota da América especificamente? Porque a rota da Índia, primeiro, é ultrapassada. Segundo, os produtos da Índia já não são tão caros. Terceiro, inveja da Espanha. Então são esses três motivos que fazem Portugal navegar para a América. Para a África, rota. Para a América, rota também. Mas uma rota com três características na bagagem. Uma rota para a América seria uma rota nova, portanto não é uma rota da Índia, ultrapassada, longe, e uma rota que pode ser que dá certo, já que a Espanha tem perspectiva de riqueza nessa rota. Então, como a Espanha está aqui, esse medo, essa concorrência, as fofocas de que a Espanha estava encontrando alguma coisa, né? Então, e não se esqueçam que nós estamos na época do mercantilismo, então rota comercial, subentenda-se ouro, ok? Porque há duas formas de você encontrar ouro, o ouro e o ouro através do mercado. Ou você minera, ou você acha um produto que você troque por ouro. Tranquilo? Então, por que Portugal navega? Segundo, por que é o primeiro a navegar? Porque Portugal foi o primeiro país a navegar. Quando a gente fala em navegar, é navegar direito, né? Navegar para a América. Por que Portugal é o primeiro país a navegar? Daqui Portugal, né? Por que Portugal? Porque Portugal é um estado moderno. Eu vou responder aqui. Porque primeiro país a navegar. Portugal é um estado moderno. O que é um Estado moderno? É um Estado absolutista que tem um rei que é amigo da burguesia. Como os Estados absolutos estavam sendo formados nessa época, o que isso significa? Significa que Portugal é um Estado absolutista. Você já tem que lembrar isso do ano passado, né? Lembra do Locke lá criticando o absolutismo, que o absolutismo e o mercantilismo estão lado a lado. O que é o absolutismo? É um rei com poder total. Por que o rei tem poder total? Porque ele tem um exército. Este exército é profissional e é pago. Ele é um exército que é pago para proteger o rei e dar poder a ele. Quem paga esse exército? A burguesia. E o que a burguesia quer ao pagar um exército para o rei? Que o rei tenha poder absoluto para fazer leis que agradem quem? A burguesia. E o que a burguesia quer? Metal. E o que a burguesia quer? A burguesia de Portugal quer? Metal. E como se arruma metal? No mercado. Qual mercado? Na China, na Índia. Como vai para lá? Não dá para ir porque tem Itália, não dá para ir porque tem Arábia, não dá para ir porque tem a própria China, não dá para ir porque tem Inglaterra, não dá para ir porque tem Flandres. Ô rei, tô financiando todas as viagens aí. Vambora, achem uma rota já. E eu, como burguesia, vou querer privilégios. São os donatários. Tudo bem? Então, Portugal é o primeiro país a navegar porque ele é o primeiro Estado moderno. Portugal foi o primeiro a se formar. Ele foi o primeiro país a pegar uma burguesia, dar poder ao rei e influenciar o rei para fazer leis. Leis que agradem o mercantilismo, que é o que a burguesia da época quer. Acúmulo de metal. Como você acumula metal? Vendendo produto. Balança comercial. Como você vai vendendo? Vai vender produtos novos? Encontrando eles no mercado. Navega. Como Portugal está fora das rotas comerciais da época, tem que achar um. Perfeito? Tranquilo. O primeiro texto que vocês têm para estudar, que é o primeiro texto de sociologia, é o texto na sequência aí do texto de criminalidade. Você vai ver que ele fala sobre o achamento. Ele começa, inclusive o próprio Pero Vaz de Caminha, né, quando ele chega no Brasil, ele fala, né, ó, eu achei o Brasil. Você só acha o que você está procurando, né? Você não descobre o Brasil. Então a palavra descobrir é errado, porque descobrir você descobre algo que nunca existiu. Você assim, caraca, descobri, não tinha, agora tem. Não, eu achei. Você achou, achei meu pente. Ele tava lá, em algum lugar, eu sei que ele existe, eu perdi ele. Pô, é isso, entendeu?
Ele fala, a gente achou a terra que a gente estava procurando. Ou seja, eles sabem que tem o Brasil. Mas não é para o Ocidente. A grande questão para terminar a aula e a gente conseguir deixar esse terreno para a gente é, Cabral chega aqui em 1500 e ele passa aqui 2 semanas, provavelmente, 16 dias, algo assim, e ele não faz nada no Brasil. Absolutamente nada. Não há nenhum interesse pela terra brasileira. Ele não encontra nada. O próprio Vaz de Caminha, nessa carta, que você vai ler um trecho lá no meu texto, ele fala, caraca, velho, a terra é bonita, os tupiniquins que estavam na costa do Brasil, é uma gente boa. Porque é legal, porque esses tupiniquins, eles estavam vindo de algum lugar, provavelmente, né, dessa região central aqui, ó. Os tupiniquins não vieram daqui. Eles estavam habitando a costa. Então eles também eram estrangeiros. Quando os tupiniquins chegaram na costa, Portugal chegou. Inclusive os dois acharam que eles eram inimigos. Desculpa. Que eles eram, digamos... Portugal chegou na terra falando, caraca, eu tô, né, aqui de furão, né, de zoião, eu tô aqui errado. E os tupis também, eles já, caraca, essa terra é dos caras, mano, ixi, a gente chegou aqui, né, de nada a ver. E então, eu perdi a palavra, né? Os dois estavam em locais que um achava que era do outro. Por isso que o primeiro contato entre Brasil, indígenas, e Brasil-Portugal é um contato amistoso, porque é um contato de estranheza. Caraca, foi mal, posso ficar aqui? Não, claro, posso ficar também? Claro, oh, que legal, bacana. Os dois estavam ali de invasores, né? Um invadindo a terra do outro na lógica. Por isso foi um contato pacífico. Não tem nada de ficar dando presentinho, não. Eu tomo presente, fica quieto. É muito pouco escambo, tá? Sim, acontecia, mas o grande sentimento é o sentimento de invasão, tá? De invasões. E aí, Cabral fica aqui, analisa a terra, tal, não sei o quê. Pá, caraca, velho, não tem nada. Tchau. 1500 vai embora. Não fizeram nada. Nada, nada. É por isso que o conceito correto é Brasil foi achado em 1500, mas foi colonizado em 1502. Em 1502 que começa a brincadeira. Aí começa Gaspar de Lemos, Martim Afonso de Souza, e começa lá o cara lá da ilha brasileira, lá, que é protegida lá. Eu sempre perdi a palavra. Caraca. Fernando de Noronha. Fernando de Noronha, o Frei Vicente. Começa a chegar uma galera, mano. E essa galera agora vai vir para ficar. Então é 1502, a colonização real brasileira. Durante esses 2 anos, o Brasil virou terra de ninguém. Os caras não sabiam o que era o Brasil. Então agora, para terminar a aula, essa é a nossa grande e última questão. Eu vou até abrir porque eu vou escrever para a gente encerrar. Vou escrever até num slide novo, aqui em letra maiúscula, para ficar bonito. Olha lá. Por que Portugal coloniza o Brasil? Então vamos lá. Rotas. Lá fora, a rota, eles chamavam na verdade de Companhia das Índias Orientais. Não tá legal, velho. Não está legal. Uma rota ruim, Companhia das Índias Orientais não está legal. Rota fraca, tá longe. Segundo, esperança e rivalidade com a Espanha. Então, um misto de achar algo na terra brasileira e essa rivalidade, essa concorrência com a Espanha que está encontrando coisa na América é fundamental. Mas principalmente a pirataria. O medo de perder a terra. Tá? Então, a união dessas 3 características definem por que o Brasil foi de fato colonizado por Portugal. Em 1502 vai começar a colonização do Brasil. Porque a rota caminho Índia pela África não é uma boa rota e os produtos da Índia já não valem mais o sacrifício. Segundo, a esperança de encontrar produtos que valem a pena, riquezas no Brasil, aliado a uma rivalidade com a Espanha, que também está na América, está encontrando, está controlando o mar, então a gente não pode deixar o mar para a Espanha, e a pirataria que vinha da Inglaterra, da Holanda, da Espanha, da França, horrores, né, que estavam rapelando um monte de coisa na costa do Brasil, inclusive, né, o próprio pau-brasil e já o açúcar. Tá? Então, já
havia boatos que franceses, holandeses, ingleses, os próprios espanhóis já estavam encontrando riquezas na costa brasileira. E Portugal ou vem para ficar ou vai perder a terra. Medo de perder a terra, pirataria, a esperança, a rivalidade e a queda da Índia Oriental façam que Portugal venha ao Brasil. Tudo bem? Então vamos lá, vamos manter essa característica para a próxima aula, após aí essa férias forçada, a gente começar a sociologia brasileira. Entender por que Portugal veio, por que Portugal é o primeiro país a navegar e por que veio em 1502, por que colonizou o Brasil, por que foi 1502 e não 1500. Tudo bem? Então, pessoal, de verdade, espero que vocês estejam bem. Revejam o vídeo quantas vezes for necessário. Pausem, registrem, leiam o texto primeiro, já pode dar uma lida. E na próxima aula a gente começa a formação política, econômica e social. Desejo toda energia positiva aí do mundo para que tudo dê certo para vocês e para a família de vocês. Realmente está sendo para mim um saco ficar gravando aula. Eu falar real mesmo, né? Eu sinto vontade e desrespeitar tudo. Vamos para a escola que se dane, né? É forma de falar. Então, saudade de vocês e espero que a gente possa se ver ainda o mais rápido possível. Valeu? Então, um forte abraço. Boa quarentena, né? Feio falar, mas faz parte. Tchau, tchau.